Olha aqui, doutora Esli, dona Marcela. Esli Carvalho, eu sei que de vez em quando sou eu que fico dizendo, anunciando no ar que tem pergunta para fazer, mas isso que você fez comigo semana passada não se faz, não. Ficar me anunciando causos, dizendo que a gente vai prosseguir falando, que você tem muito mais para contar sobre essa questão do luto, que, aliás, tem sido muito interessante, essa questão do luto, que você está desmistificando muita coisa. Mas me fala aí, o que mais você tem para me contar sobre a questão do luto? Olha, tem muita coisa, não sei nem se vai caber no dia de hoje, mas a gente Ai, começa. olha, já vai ela me deixar com mais ansiedade. Ai, mas você é assim também com as suas perguntas, né? Que às vezes, semana que vem eu vou te fazer uma outra pergunta. Então, agora aqui nós estou eu. Agora está indo afora, né? Isso. Vamos lá, né? Às vezes, assim, a gente está falando de perda, né? Por exemplo, perdas grandes em relação frente à morte, um acidente, né? Ou mudanças de cultura, o divórcio, né? Casamento, relacionamentos conjugais, românticos, amorosos, né? Filhos, né? Que também, às vezes, a gente perde de uma forma ou de outra, não só pela morte, mas às vezes vão embora para outro país, coisa assim que é muito comum hoje em dia, né? Então, muitas vezes, quando a gente tem uma perda assim forte, repentina, especialmente, a gente tem uma série de reações, a gente sempre fala, reações normais frente a situações anormais, porque anormal é perder. O Senhor não nos criou para perder, Ele nos criou para viver eternamente com Ele. Então, num primeiro instante, a gente tem uma certa incredulidade, né? Certa, assim, negação, quem sabe a gente pode chamar. Ai, não acredito. Não, não, não me diz, não me conta uma coisa dessas. Não posso acreditar que um negócio desse esteja acontecendo. E a gente não só fala, como às vezes a gente leva, às vezes, de segundos a minutos e quem sabe até horas, né? Para conseguir começar a absorver a ideia de que isso me aconteceu, que essas coisas estão acontecendo, Essa perda aconteceu. que essa perda aconteceu, né? E às vezes, assim, a gente tem, inclusive, instantes, você vê, né? Quantos anos que minha mãe já faleceu? Minha mãe faleceu em 2016. Até hoje, às vezes, eu vou numa loja, eu vejo uma roupa que ela ia gostar, assim, aí vou comprar esse daqui e vou levar para minha mãe. De repente, eu me dou conta, só se for no céu, né, Isli? E aí eu fico, ai, que pena, é verdade, né? A mãe não está mais comigo. Isso são muitos anos, né? Mas, assim, aquela coisa momentânea que a gente tem, né? Mas outras vezes não. Quando a gente... A reação imediata que a gente tem é de não acreditar. E é como o nosso cérebro tem de começar a tentar a absorver e digerir a notícia que acabou de receber e as consequências que vêm pela frente, né? Porque às vezes, quando é uma coisa desse tipo, assim, muda a vida da pessoa completamente, né? A pessoa perde o marido, perde um filho, perde né, o trabalho, perde um emprego, né? Muda radicalmente aquilo. Então, essa incredulidade pode durar alguns instantes, né? Pode durar minutos, pode durar algumas horas, às vezes dura até um dia ou dois, mas assim, isso já ia estar. Agora, com uma semana, duas, aí já é complicado. Se a pessoa, assim, vive na negação, né? E nós temos essas reações iniciais, né? Como a gente sempre fala, as reações normais, né? Uma delas, assim, é a ansiedade, que a gente já falou, né? Ai, meu Deus, como é que vai ser minha vida agora sem o bem-amado, sem a pessoa que eu amo, né? Às vezes é depressão, que é muito normal também, né? Como é que a pessoa vai absorver, né, essa perda? Então, a tristeza, né? Aquela tristeza de depressão, depressão de tristeza mesmo, normal. Às vezes a gente também tem dores físicas, vai desenvolvendo essa perda, a gente vai tentando digerir, tem dor de cabeça, dói o coração, dói as costas, sabe? Dói a barriga, né? Criança tem muita dor de barriga, né? Tudo que assim, tudo que dá errado em criança dói na barriga. Na barriga, né? É. As pessoas às vezes ficam com sufoco, falta de ar, né? Então, assim, tem situações psicossomáticas que são causadas também, né, como consequência. Você sabia que a fibromialgia, ela costuma aparecer 2 anos depois de um trauma grave? É mesmo? É. Nossa, realmente faz todo sentido. As pessoas que eu conheço que têm fibromialgia passaram por grandes traumas. Vai ver a história e você vai ver. Por quê? O que é a fibromialgia? Tudo dói.
tudo dói. Meu corpo inteiro dói, tudo no meu corpo, tudo dói, né? Porque, assim, Nossa. se dói os ossos, se dói os órgãos e dói a cabeça, não é mais físico como tal. Claro que o que a pessoa está vivendo, está sentindo, é real. É físico, é real, Né? né? As Não é pessoas uma acham, às vezes, ai, dor porque fantasma, né? aqui é uma doença psicossomática que ela está inventando a doença. Não, isso não é hipocondria, isso não é. A doença é real, a dor é real. Só que a causa, a raiz, lembra que a gente fala muito de raiz aqui? Sim, sim, A raiz tem a ver com a perda, a perda. né? Tem a ver com essa reação que as pessoas têm. E, às vezes, isso pode até levar a pessoa a mudanças na conduta, né? A pessoa não sabe, ela fica desnorteada, ela fica confusa, ela pode ter uma hiperatividade, coisa assim que nunca teve, ou ela pode também, né, pifar na cama, ficar lá, né, não conseguir entrar na sua rotina de novo, leva a uma desorganização pessoal, né? Tem pessoas que chegam a ter até ideias suicidas, como é que eu vou viver sem essa pessoa, sabe? Pessoas que às vezes até crianças, adolescentes que pensam, não, então eu prefiro morrer e estar com meu pai, prefiro morrer e estar com a minha mãe no céu, né? A criança pequena que vai lá fora e olha no céu e chama pela mãe, mãe volta, né? Então, assim, às vezes as explicações que as pessoas dão para as crianças também não é uma explicação que ela consegue entender dentro daquilo que a gente tenta explicar, né? Que é difícil explicar o conceito da morte para uma criança, né? Que assim, a pessoa nunca mais vai voltar, nunca mais, assim, nunca mais você vai ver. Então, é muito difícil de entender e absorver isso daí, né? Então, essas coisas têm... Às vezes, sabe, Marcelo, tem situações que as pessoas têm até alucinações, e isso é normal. O sofrimento é tão forte, né, que eu me lembro de um caso que me contaram, um colega meu que era médico, estava na Venezuela, que quando eles tiveram umas inundações muito grandes, muito fortes, e tinha uma senhora lá que tinha conseguido fugir para a Venezuela depois da Segunda Guerra Mundial, ela tinha perdido todo mundo na guerra, todo mundo, não ficou ninguém, ela. Meu E Deus. estruturou a vida dela, casou, teve um filho, o marido, não sei se morreu, se abandonou, se o que foi, assim. E nessa inundação, o único filho dela, de 8 anos, morreu. Ai, meu Deus. Muito sofrimento. Não, sofrimento que a gente não tem noção. E aí ela veio conversar com os médicos que estavam lá tentando ajudar, né, naquela desgraça toda, né, e ela finalmente confessou, chamou o médico no disse, olha, eu acho que eu estou ficando louca. Tá, mas como assim? Você sabe o que que é? Que quando eu chego em casa, eu vejo meu filho na cama dele. Ai, tadinho. Eu vejo, né? E esse médico, que era muito sábio, muito entendido de perda dessas coisas, assim, diz, não, a senhora não está ficando louca. Isso daqui é muito sofrimento. Diz, mas, doutor, eu vejo. Diz, eu sei que a senhora vê. Vai passar, né? Vai passar, mas assim, é o teu sofrimento. É um sofrimento muito grande que a senhora está passando. Então, o seu cérebro está tentando arrumar a ideia de que a senhora não vai voltar a ver o seu filho na cama dele, mas por enquanto, seu cérebro ainda está vendo. E ele foi tão prudente que ele não a medicou, porque a tendência, muitas vezes, dos médicos é de medicar imediatamente. Não, vamos medicar porque ela está ficando psicótica, porque ela está ficando louca, porque não sei o que mais. Não é, sabe? É um sofrimento proporcional ao que ela está vivendo. Então, é uma E tem que resposta. deixar o cérebro trabalhar, né? Deixa esse cérebro trabalhar. E realmente, depois de umas 2 semanas, acabou. Ela comentou, veio, contou, depois de umas 2, 3 semanas, parou de acontecer. Né? Por quê? Porque o cérebro conseguiu digerir. Né? Então, muitas vezes, essas coisas, a gente, na medida do possível, a gente tenta não medicar, porque a pessoa precisa deixar o cérebro, né, digerir isso, né, passar por isso. Então, as pessoas passam por emoções fortes, né? Essa tristeza muito forte, a raiva, às vezes, assim, sabe? Como é que Deus faz isso? Quantas pessoas, às vezes, perdem a fé em Deus? Não, porque se Deus fosse tão bom assim, como é que ele deixaria, né, que essa pessoa morresse, que essa desgraça acontecesse, que essa guerra estourasse, que isso acontecesse, né? Então, ficam com raiva, e às vezes com raiva de Deus também. Ficam com medo, né? Como é que eu vou viver agora sem essa minha situação, né? Eu me lembro de eu já trabalhei muito com situações de muita desgraça, né? Então, são umas histórias assim de um vulcão que explodiu na Colômbia muitos anos atrás, e metade
do povoado morreu. Tinha umas 40, 50, 60 mil pessoas, metade deles morreram, Jesus. soterrados pela neve, pela lama, porque o vulcão explodiu e derreteu a neve lá de cima e ela veio, né? Lambendo tudo. Ladeira abaixo, né? Então, lavando tudo, levando tudo. Então, teve gente que perdeu todo mundo, a família, o gado, a finca, né? As vacas, as ovelhas, a perna, sabe? Teve gente em Bogotá, assim, recém-casados, né? Que perderam as duas famílias estendidas dos dois lados, entendeu? Então, assim, como é que você tenta, sabe, digerir isso, né? Como é que você incorpora uma coisa dessas? Então, e às vezes também dá muita culpa, né? Por que eu sobrevivi e o outro morreu, né? Então, o certo teria sido que ele morresse, que eu morresse, que ele vivesse, né? Então, a culpa da sobrevivência, naquela culpa de que o outro que deveria ter ficado vivo e eu que estou aqui. Então, lidar com esses sentimentos. Tudo isso são coisas, como eu digo, reações normais para situações anormais. Agora, algo que continua acontecendo assim durante muito tempo, 3, 6, 10, 12 meses, um ano, aí a coisa está complicando. Aí, né, você tem uma alucinação desse tipo, 6 meses depois, precisa de intervenção. Não dá para ficar desse jeito. Então, aquela coisa assim, é a proporcionalidade que a gente sempre fala, a dose, né? O que é remédio, o que é, né? O que é solução, o que é remédio e o que é veneno, né? O que está envenenando a minha alma e que precisa de uma atenção mais especializada. Também a gente não deixa sofrer de graça. Hoje tem muita coisa que a gente pode fazer para ajudar, né? Agora, tem uma parte do sofrimento que a gente pode aliviar com o tratamento, e tem uma parte do sofrimento que vai ficar, porque não tem como você trazer a pessoa morta de volta, sabe? Então, ela vai viver com essa falta, de alguma forma, mas ela pode aprender a perceber essa falta de uma forma mais arrumada, e onde não causa o nível de sofrimento, assim, tão estendido, né, tão profundo, como é inicialmente. E tem umas coisas para te explicar, mas hoje o tempo já acabou. Eita, que ela vai me deixar na curiosidade por mais uma semana. Vou sim. Porque outro negócio que acontece com todo mundo, a gente tem que falar um monte de coisa, porque acontece com todo mundo. Não, né? E só o fato de você já ter desmistificado aqui, porque tem gente que pensa assim, não, o luto, eu nunca perdi ninguém que amasse, mas são as perdas da nossa vida também, são lutos. Então, é muito importante tudo que você está falando. Reprovar ano escolar, né? Às vezes é complicado isso daí, né? Sabe? Perder um irmãozinho, uma irmãzinha, perder as amigas, mudou de colégio, perdeu a turma, sabe? Tá difícil. Mas a gente tem cura para o coração. Como é que o pessoal faz para chegar nessa cura para o coração, Eli? Uma vez por mês a gente se encontra na segunda-feira de noite, de 7 às 9, para a gente curar o nosso coração. Então, se você se interessar, se você achar que você precisa, se você quiser experimentar, a primeira aula da gente, nosso primeiro encontro, inclusive está gravado, você pode ir lá assistir o primeiro encontro que nós fizemos. Você vai encontrar no coração.praçadoencontro.com.br, sem cedilhas, sem acentos, né? Sem os tios, mas se você for lá, coração.praçadoencontro.com.br, né? Normalmente sou eu que estou dirigindo, de vez em quando eu preciso faltar, eu tenho gente muito bem preparada que ministra minhas aulas, às vezes inclusive até gravo, e outras vezes não, mas alguém que já está formada para mim. Mas normalmente quem faz os encontros sou eu. Então eu espero você lá para a gente poder, né? Aprender juntos, sarar juntos, né? E trabalhar o nosso coração, para a gente poder viver melhor, ter mais qualidade de vida, né? Poder, inclusive, seguir o Senhor de uma forma mais arrumada. Viver uma vida plena, espalhando a vida de Deus, né? Gente. Então não falta, não. Vai lá, corre lá, e não falta semana que vem, porque semana que vem eu vou dar uma apertada para ele contar mais isso aí para a gente. Esmiuçar um pouquinho mais dessa questão aí das perdas e do luto. Não faltem. E você não me escapa, dona Erika. Não, estou aqui semana que vem, a gente conversa assim. Um abraço. Beijo. Tudo de bom.